Você que está ligado aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara, você que acompanha a gente também pela internet, termina esta sessão em que os deputados finalizaram aqui a votação de 3 propostas. Vou começar pela última, trazendo para você aqui a informação dela. Depois a gente vai repercutir um pouco com os deputados também a respeito dos projetos que foram votados. Teve aqui o projeto de lei número 130 de 2019, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para assegurar à adolescente grávida assistência psiquiátrica e odontológica. Também teve a medida provisória 1126 de 2022, que libera o setor privado, empresas e laboratórios clínicos, por exemplo, a utilização de todas as doses de vacinas contra a Covid adquiridas junto aos fornecedores. Eu lembro a você que lá ainda no ano passado teve uma medida provisória que autorizou a compra de vacinas pela iniciativa privada, mas eles teriam que doar 50% das doses ao Sistema Único de Saúde. Aí acontece que essa medida provisória liberou, porque o governo disse que tem condições de prover todas as vacinas que são necessárias para esse período de 2022. Então, por isso, essa medida provisória. E um outro item votado aqui foi um pedido de urgência para o projeto de lei 96 de 2011. Na verdade, esse projeto é o que vai dar a base para a discussão, porque são outras propostas também que tratam do mesmo assunto, que é para estabelecer regras mais rígidas para poder fazer e divulgar pesquisas eleitorais. Sobre esse assunto, inclusive, a gente vai conversar com os deputados que estavam aqui participando do debate. Provavelmente o deputado Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná, vai ser o relator e está com a gente aqui. Muito boa noite, deputado. Boa noite, é um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. A pergunta que eu faço, deputado, a partir do que eu tenho ouvido no plenário, é se é um momento adequado para se discutir esse assunto, já que a gente está bem no período eleitoral e talvez isso possa contaminar um pouco os debates. O que o senhor diria a respeito disso? O momento adequado para discutir as coisas na casa é quando o assunto é pertinente, é um assunto que movimenta a sociedade e ele não vai estabelecer nenhuma intervenção na eleição atual. Isso é para futuro, enfim, e a sociedade, ou pelo menos uma parte significativa dela, tem pedido uma reação da Câmara, uma ação, na verdade, sobre essa situação. Então, o assunto é quente, a gente tem que debater e construir um texto razoável, um texto que venha agradar a boa parte da casa, para ele ser viável e que resolva o problema ou parte do problema de forma razoável, respeitando todos os nossos princípios constitucionais. Deputado, o que o senhor acha que é o problema maior que abrange as pesquisas eleitorais? Porque é questão matemática, estatística, às vezes eles acertam, às vezes eles erram, mas a crítica tem sido que às vezes as pessoas podem tomar decisão de voto a partir das pesquisas que são divulgadas. Então, se há erros, isso pode implicar também no processo eleitoral que pode ser modificado a partir dos erros, né? Sem dúvida. A minha posição pessoal é muito clara a respeito disso. Eu acho que as pesquisas, elas acabam sendo informações que induzem, que levam, que fazem parte daquilo que o eleitor considera para tomar a sua decisão. Então, se a gente está falando aqui em tutelar a livre escolha do eleitor, para que ele realmente venha escolher o candidato que ele acha melhor, que vai cumprir melhor aquilo que se espera de um candidato, de um mandatário, uma pesquisa que funcione como uma propaganda para dizer que determinado candidato não tem a menor chance, que está fora e que, na verdade, essa não seja uma realidade, ela vai estar atrapalhando, sim, essa escolha. A gente fala tanto em defesa da democracia, o que está correto, mas induzir o eleitor a fazer uma escolha que ele não faria por uma pesquisa que acaba não se mostrando fiel à realidade, ela não é também um ataque à democracia, não é uma distorção à democracia. Acho que nós temos que discutir isso. Eu tenho defendido, por entender este princípio, e até por ter vivido isso na pele também, nessa última eleição, que a gente vede a publicação de pesquisa nos últimos 15 dias. Só isso, sem punição a ninguém, nada. Porque assim a gente está evitando que uma informação produzida, ela não é fática, ela é produzida, venha a induzir o eleitor a um determinado comportamento. E assim preservamos a livre escolha do eleitor. Isso não seria uma invenção nossa. Na França há essa vedação há 48 horas, na Itália há essa vedação por 15 dias, é o que eu penso pessoalmente, não quer dizer que isso será o texto que eu vou produzir, porque conforme eu falei na tribuna da Câmara, vamos produzir um texto que esteja de acordo aí com a base, com os líderes, e buscar o consenso. Pode ser que seja numa outra linha. Estou falando da minha posição pessoal. Isso evitaria que
as escolhas viessem a ser distorcidas e não fere o nosso atual ordenamento, porque nós temos hoje já uma restrição de publicação. No sábado, depois das 10 horas, você não pode mais publicar. A gente estaria, na verdade, apenas estendendo este período de não publicação exatamente para preservar a escolha do eleitor. Mas tudo isso vai ser construído, vou conversar também com a oposição, está aqui o deputado Zé Neto, que vai falar com você já, que também vou conversar com ele, enfim, para a gente ter um texto bastante razoável, né? O objetivo é que o eleitor seja preservado e faça a sua escolha, é assim que eu penso. Deputado Paulo Eduardo Martins, do PL do Estado do Paraná, parabéns pelo trabalho do senhor, obrigado pela gentileza de falar conosco. A gente aproveita, já que o senhor falou do deputado Zé Neto, vamos conversar com ele também agora. Eu que agradeço aí, é um prazer e parabéns vocês pelo trabalho. Tá certo, até uma próxima. O deputado Zé Neto, que é do PT da Bahia, o deputado Paulo Eduardo estava trazendo as argumentações dele sobre as necessidades de se fazer um projeto como esse. Como é que o senhor avalia? É realmente preciso fazer esse projeto agora? Primeiro, boa noite. Paulo respondeu, debater. Eu acho que é debater. A gente tem que, depois dessa eleição, fazer uma grande reforma eleitoral. Essa é a verdade. Estão usando, por exemplo, o governo como se fosse uma máquina que já se viu o que é, do símbolo da bandeira nacional, que virou um símbolo de campanha, imagina. Hoje pela manhã teve uma sessão especial aqui na casa, que era uma campanha, era uma sessão de campanha para um presidente. E os discursos, cada um mais absurdos. Uma sessão que deveria ser isenta. Então, tem muita coisa, se a gente for botar agora na linha, sobre o que é que nós podemos fazer para que as eleições sejam limpas, que não se use a máquina, que não se use a mentira, que não se use de forma irregular o aparato institucional do Estado. Então, acho que tudo isso tem que ser debatido. O que nós somos contra é não debater. Por isso que eu digo, Paulo tem aí, ele me respondeu a pergunta, e eu acho que é isso, Paulo, é debater. Agora, não vamos fazer isso faltando 15 dias para a eleição. Então, está parecendo mais pressão. Se você pensa, Neto, você acha que pesquisa está tudo certinho? Não está. Na Bahia, aconteceu um absurdo, que a TV Bahia, que é a TV da Globo, lá no nosso estado, na noite de sábado, falava que o candidato deles ganhava de lá do União Brasil, ganharia a eleição no primeiro turno disparado. E no outro dia, por 5 mil votos, o candidato nosso não ganha a eleição. Então, eu acho que tem coisa para corrigir. Agora, não vai ser a toque de caixa. Não vai ser nesse assodamento. Porque me parece que é uma coisa pontual, de interesse momentâneo de um determinado grupo político. Nós não podemos fazer ação institucional, nós não podemos fazer processo legislativo dessa forma. Não é dessa forma que a gente vai conseguir êxito. E eu digo novamente, o Brasil precisa urgentemente, depois dessa eleição, se debruçar sobre uma ampla reforma política que se adeque ao que nós vivemos, porque não podemos mais conviver da forma que estamos vivendo, com fake news, com essas situações absurdas de uso indevido da máquina pública, com pesquisa também. Acho que tem que dar uma trabalhada nisso, inclusive disciplinando de forma ordenada e ouvindo também a sociedade. Eu acho que é isso. Então, o que nós somos contra é fazer qualquer coisa nesse momento de forma assodada, na véspera de um processo eleitoral já tão conturbado, hoje pela manhã. Vocês não acreditam, mas acreditem. Eu fui tomar café e um radialista de Santo Antônio de Jesus me ligou e eu comecei a conversar com ele no telefone. E daqui a pouco eu fui, alguém levantou de outra mesa, e porque eu falava exatamente da necessidade que a gente não estava nem agredindo ninguém. A gente vai ter um grande trabalho nesse Brasil para destituir esse momento tão agressivo, tão, eu diria, onde o ódio está assim, e prevalecendo nos debates, que não pode ser. E a gente vai ter uma tarefa imensa de recompor esse país, de construir diálogos e trazer o nosso Brasil para uma serenidade e um nível de respeito que, infelizmente, nessa reta final de campanha, o que nós estamos vendo é o que vocês estão assistindo aí na imprensa, a população está vendo de perto, e cada um faça a sua avaliação, é claro, mas a gente tem claramente isso na cabeça. É preciso fazer uma ampla reforma política e fazer uma ampla reforma em cima de todas essas
mazelas e equívocos que foram acontecendo nesse processo eleitoral que, infelizmente, aconteceu de forma muito turbulenta e está acontecendo de uma forma muito turbulenta. E acho que aqui na casa a gente tem que trabalhar para acalmar e não para acirrar, como me parece que essa discussão assodada só vai acirrar e não vai trazer muito benefício no calor desse momento. Então, deputado Zé Neto, o deputado Paulo Eduardo Martins disse que vai ouvir os partidos da oposição e, aproveitando a oportunidade, o senhor imagina já algum tipo de sugestão que pode dar para ele? Porque a gente observou que a maioria dos deputados e deputadas concordam com a urgência para votar essa proposta. A sugestão que eu dou a Paulo, e eu tenho muito respeito por ele sabe disso, a gente sabe conviver na política aqui, a gente pensa diferente, mas de minha parte ele sabe que eu tenho muito respeito por ele, é sentar e não tratar com essa urgência, porque veja bem, a gente vai votar essa semana que vem, não tem sentido, gente, na última semana da eleição. Então, acho que não tem, como também não tem lógica a gente pegar qualquer matéria importante e trazer para a plenária agora. Qualquer matéria importante, daqui a 15 dias a gente está aqui e vai sentar e vai dialogar e vai, com serenidade, encarar as dificuldades do Brasil para reconstruir esse país que, no meu ver, com todo esse furacão de gastos e de situações que estão muito fora do controle, vai ter aí nos próximos 2 meses uma grande tarefa para ajustar um pouco a máquina administrativa para o ano que vem. Tá certo, o deputado Paulo ainda está com a gente, quer acrescentar mais alguma coisa, deputado? Eu só discordo da interpretação do meu colega deputado Zé Neto de que a gente não pode avançar com o projeto agora. Eu acho que dá sim, e ele não é sobre o segundo turno, ele é muito mais sobre a eleição que já passou do primeiro, porque ali nós já temos base fática para demonstrar o quanto de dano esse atual modelo causa quando usado de má fé. Lá no Paraná, Zé Neto, eleição do Senado que eu disputei, né? O IPEC da Rede Globo, você citou a Rede Globo num caso na Bahia, o IPEC na Rede Globo do Paraná, no sábado à noite, publicou que o Álvaro Dias liderava a pesquisa com 41%, o Sérgio Moro tinha 36% e eu, Paulo Martins, tinha apenas 14%. Quando abriram-se as urnas no dia seguinte, o Sérgio Moro tinha 33%, eu tinha 29%, o Álvaro Dias 23%. E foi notado um movimento do eleitor de buscar o voto útil nesse período. Claramente, a gente por internet consegue chegar nisso. Eu não vou aqui afirmar que o resultado seria outro e tal, que eu não quero tirar a legitimidade de quem foi eleito, mas que houve um dano, houve uma distorção no processo eleitoral, ele houve. Então, portanto, nós já temos os casos acontecendo. Eu não acho que não tem que ver. Você está falando sobre o momento, mas eu acho que tem que sim, claro sim. Que tem coisa que tem que ver na pesquisa. Tem que ordenar, tem que disciplinar, tem que dar métrica, está tudo muito solto, infelizmente. Agora, eu só acho que nesse momento, a gente está faltando aí menos de 15 dias para o processo, menos de 15 dias, não, são 12 dias agora para o processo eleitoral. Eu acho que a gente tem que se concentrar agora em ter um comportamento que nós aqui do parlamento, principalmente, que o máximo possível para tentar apaziguar o país. Eu estou te dizendo que agora de manhã, que você imagina, você vai tomar café num bar, num restaurante, num café da manhã, aqui próximo ali na 111, e ali de repente alguém levanta do lado, porque você está conversando aqui, não está nem falando com a pessoa, e levanta para te xingar, para te agredir, para dizer um bocado de coisa. Então o clima nesse momento está para a gente aqui do parlamento apaziguar, tentar trazer o Brasil para um eixo e que Deus nos proteja aí para a gente ter uma eleição tranquila. Eu entendo, eu também já fui vítima disso em outros momentos, mas entendo que a discussão do projeto sobre pesquisa é uma coisa, o segundo turno é outra, não é para o segundo turno, eu acho que dá para a gente discutir. São interpretações, são visões de mundo, cada um com a nossa sensibilidade, e eu tenho um maior respeito. Obrigado. Agradeço aos deputados e esse debate é o que vai ter continuidade aqui na votação e na discussão dessas propostas que tratam, portanto, da regulamentação das pesquisas eleitorais. Deputado Zé Neto, muito obrigado pela gentileza, um grande abraço ao senhor e boa sorte aí no trabalho. Deputado Paulo Roberto Martins também, muito obrigado pela gentileza de falar conosco aqui na rádio, na TV Câmara, e você que nos acompanha também pela internet. Então a gente está trazendo para você um resumo do que foi essa sessão de hoje, mais cedo, e já trazendo um pouco também dos debates em torno dos temas que os deputados votaram e que vão votar, né? Que é o caso agora desse projeto que estabelece regras mais rígidas para fazer e divulgar pesquisas eleitorais. Então, como é a urgência que foi aprovada hoje,
a votação virá num outro momento. São vários projetos que tratam desse assunto, eles estão sendo ajuntados, apensados, e o deputado Paulo Roberto Martins, que vai ser o relator, vai conversar com todo mundo, produzir um relatório, e aí vai ser votado. Então deve vir a pauta de votações no outro momento. Está na urgência, vai vir para a pauta em algum momento em que os deputados e as lideranças concordarem. A gente vai trazer também para você mais informações aqui sobre o que os deputados e deputadas votaram. Tivemos o projeto de lei, aliás, a medida provisória 1126/2022, ela libera o setor privado, empresas e laboratórios clínicos, para poder utilizar todas as doses de vacinas contra a Covid-19 adquiridas junto aos fornecedores. Antigamente, na primeira lei que autorizava isso, havia a exigência de que essas empresas doassem 50% das doses ao Sistema Único de Saúde. E essa medida provisória que foi aprovada, ela acabou com isso. Então, ela, na verdade, agora, quem comprar, as clínicas, as empresas que comprarem as vacinas não terão mais a necessidade de dar esses 50% das doses para o Sistema Único de Saúde. O governo garante que tem condições de suprir as necessidades e as doses necessárias para o atendimento da população. Então, essa medida provisória, ela vai para o Senado, os senadores vão decidir sobre o texto, lembrando que as MPs elas já têm vigência no momento que elas são editadas, é óbvio que o Congresso precisa decidir sobre elas também. E a gente vai agora para outro assunto que os deputados concluíram aqui mais cedo, que é uma modificação no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei número 8.069 lá dos anos 90, de 1990, para assegurar a adolescente grávida assistência psiquiátrica e odontológica. Quem vai falar conosco é o relator dessa proposta, o deputado Dr. Zacarias Calil, que é do União Brasil do estado de Goiás. Deputado, muito boa noite ao senhor, obrigado desde já pela gentileza de falar conosco. Prazer é meu estar aqui com vocês. Deputado, como uma lei como essa pode ajudar as adolescentes grávidas aí nos locais mais longínquos do nosso Brasil? Porque é uma lei muito importante e há uma defasagem, pelo que a gente viu na própria argumentação do projeto. Então, de que maneira uma lei nesse sentido pode, de fato, ajudar as meninas que, porventura, ficam grávidas na adolescência? Então, isso aí é muito importante, né? Eu sou da área da saúde e a gente vê que você vai dar mais segurança no atendimento a essas crianças, né, por assim dizer, esses adolescentes que apresentam essas gravidez. Por quê? Às vezes é uma gravidez indesejada, às vezes ela não sabe como lidar com essa situação, ela não tem maturidade para isso. E mesmo essa gestante também, na idade adulta, né, ela não tem assim uma segurança total, que você tem no hospital todas as especialidades, por assim dizer. Tem o obstetra, né, o cirurgião geral, tem o psicólogo, mas nem sempre você utiliza desses profissionais no atendimento. Mas se você está fazendo um pré-natal e vê que essa parturiente, essa gestante, ela apresenta uma condição que ela pode evoluir com um estresse maior, né, uma depressão, por assim dizer, aquela depressão puerperal, pós-parto, que isso aí existe mesmo, ele vai fazer um diagnóstico de determinados sinais e sintomas que essas pacientes apresentam. E vai solicitar, naquele momento, um psicólogo na sala de parto para que ele possa acompanhar, possa dar maior segurança a essa parturiente e também no pós-parto, para ver como é que está a condição dela, principalmente de alguns quadros psiquiátricos, como psicose puerperal. Muitas rejeitam a criança, rejeitam o marido e apresentam uma série de complicações ali, né, que você pode prevenir, você pode tratar e dar maior segurança, assim, tanto para ela quanto para os familiares. E, normalmente, a gravidez na adolescência não é algo esperado, deputado Dr. Zacarias Calil. Quando acontece, o senhor acredita que uma lei dessa pode ajudar, por exemplo, numa região interiorana do Brasil, que sempre tem dificuldade também para poder ter os profissionais que deveriam prestar esse tipo de tratamento? Não, então, isso é importante, né? Você vê, na maioria das cidades, assim, sempre tem algum psicólogo ali que pode ser contratado pelo hospital, que possa trabalhar nesse sentido, ou ser encaminhado, né, através de, talvez, por exemplo, se você não tem o psicólogo no hospital, principalmente nessas zonas mais remotas, ou se tem alguém ali que
tem esse profissional, pode-se fazer um atendimento, um convênio durante o período de pré-natal, durante o parto e o pós-natal, para ajudar essa pessoa. Se você não tiver, é claro que ela vai ter o direito de pedir e ser atendida numa outra unidade de saúde. Principalmente essas adolescentes, né? Isso aí já causa um trauma, né? Uma gravidez numa criança aí de 16, 17, 15 anos de idade. Isso é um problema muito sério. Eu me lembro quando eu estava nos Estados Unidos, na década de 80, a gente via muito falar sobre a gravidez na adolescência. Isso era um problema quase que de saúde pública lá, né? Eles tinham muitos problemas, principalmente psicológicos, em relação a isso. E o adolescente, ele está ali, ó, ele está na escola também. Ele está convivendo com outras pessoas da idade, outras crianças da idade dele, e ele se sente diferente, né? Numa situação daquela, e de repente ele é alvo de bullying, né? Alvo de determinadas situações que possa levar a determinadas condições, né? E desenvolver determinadas doenças também puerperal. Deputado Dr. Zacarias Calil, do União Brasil de Goiás, o estado mais lindo do mundo, né? Deputado Dr. Zacarias Calil, Goiás. E eu sou goiano, então a gente acaba sempre lembrando do estado mais bonito do Brasil, né? E parabéns das mulheres bonitas também. Pois é, né? Muito obrigado pela gentileza e parabéns pelo trabalho do senhor, viu, deputado Dr. Zacarias? E sempre à disposição. Boa noite a todos. Muito boa noite. Você que esteve conosco até agora, aqui acompanhando pela rádio, pela TV Câmara e também na internet, esse resumo dos trabalhos dos deputados hoje, nesse dia de votações, a gente agradece muito a sua audiência. Lembrando que se você quiser ter mais detalhes sobre esses projetos votados, normalmente aparece no cantinho da TV um código para você apontar a câmera do seu celular e aí você já vai direto para esses assuntos, para essas matérias que foram votadas e aí você vai saber um pouco mais, com mais profundidade sobre cada uma delas. E também você pode ir no site da Câmara, www.câmara.leg.br, para ter mais detalhes sobre os projetos. Além disso, acompanhe as mídias sociais da Câmara dos Deputados, o canal da Câmara no YouTube, tem muito conteúdo para você aprender e saber mais sobre cada um dos processos que são tratados aqui, dos projetos que são tratados pelos deputados, enfim, das votações que certamente vão ter muita consequência na sua vida, no seu dia a dia. Então vale a pena estar sempre ligado. A gente já convida você, amanhã de manhã às 9 tem mais uma sessão convocada para votações. Então é claro que a gente espera a sua presença por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, boa noite. Câmara dos Deputados, transparência e cidadania.